Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos. É a 12ª lição com o título O Julgamento de Cristo, a penúltima lição desse trimestre. E falamos ontem sobre um momento solene e hoje, nessa segunda-feira, vai ser a profunda angústia. Portanto, pergunta A. Qual é a essência da primeira oração de Cristo no jardim do Getsêmani? Então, Cristo orou por nós vimos nas 2 últimas semanas, e agora a oração dele está sendo um pouquinho diferente. Vamos ver que oração que é essa, qual é a essência dessa primeira oração quando ele estava ali no Getsêmani. Diz, e, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Cristo agora se encontrava numa posição diferente de qualquer outra que já tivera. Seu sofrimento é mais bem descrito nas palavras do profeta, que diz, desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Como substituto e fiador do ser humano que estava perdido em pecado, Cristo estava sofrendo sob a justiça divina. Ele viu o que a justiça exigia. Até então, havia atuado como intercessor dos outros. Agora ansiava por alguém que intercedesse por ele. Quando Cristo sentiu que sua unidade com o Pai estava sendo rompida, temeu que, em sua natureza humana, não fosse capaz de suportar o conflito iminente contra os poderes das trevas. No deserto da tentação, o destino da raça humana havia estado em risco. No entanto, Cristo havia saído como vencedor. Agora, o tentador voltava para o último e terrível confronto. Era para esse momento que ele vinha se preparado ao longo dos 3 anos do ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Se fracassasse ali, sua esperança de domínio estaria perdida. Os reinos do mundo finalmente pertenceriam a Cristo. Deste modo, ele mesmo seria derrotado e expulso. No entanto, se houvesse uma forma de derrotar Cristo, a terra se tornaria o reino de Satanás. E a raça humana estaria para sempre sob o seu poder. Diante dos resultados desse enorme conflito, a alma de Cristo se encheu de medo da separação de Deus. Então, interessante nós notarmos aqui, desejar a todas as nações, páginas 686 e 687, que comenta esse texto. Irmãos, nós vemos aqui a angústia que Cristo ficou da possibilidade do desvínculo de Deus. Porque Deus e o pecado não é compatível. E para ele suportar o pecado da humanidade, ele teria que ter esse desligamento. E será que agora o homem que estava ali convertido, o homem que nunca pecou, o homem Deus que estava ali naquela junção, será que ao desconectar do Pai teria a possibilidade de vencer novamente? E esse medo e essa questão que lhe veio agora à mente, essa realidade deixou Cristo muito angustiado. E por isso aquele Senhor diz, passa de mim essa hora. Ou, se possível, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, não o que eu quero, mas o que tu queres. Essa parte é muito importante. É a parte que ele diz, apesar de eu pedir-lhe isso, eu estou disposto a fazer o que Deus quer. Então, essa parte é importante. Mas Cristo estava numa situação muito assustadora naquele momento. Pergunta B. Retornando de sua oração agonizante, em que estado Jesus encontrou os discípulos? Qual foi o estado? Diz o verso 37 de Mateus 14. E chegando, achou-os dormindo e disse Pedro, Simão, dormes? Disse a Pedro, né? Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão dele é muito importante para cada um de nós. Devemos lembrar sempre que a carne é fraca. Em seguida, que repreensão lhes deu? É o verso 38 que lemos agora, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa foi a repreensão que deu.
Diz ainda o Desejar de Todas as Nações, página 688. Levantando-se com esforço doloroso, Jesus cambaleou até o lugar onde havia deixado seus companheiros, mas os achou dormindo. Se os tivesse encontrado em oração, teria sentido alívio. Se os tivesse buscando refúgio em Deus para as forças satânicas para que não os dominassem, Cristo teria sido consolado por sua fé inabalável. No entanto, eles não deram atenção à advertência repetida: vigiai e orai. A princípio ficaram profundamente perturbados ao verem seu mestre, quase sempre tão calmo e digno, lutando contra uma dor além da compreensão. Eles oraram ao ouvirem as angústias e súplicas do sofredor. Não tinham intenção de abandoná-lo, mas pareciam paralisados, como uma espécie de torpor que poderiam ter vencido se tivesse continuado a clamar a Deus. Não perceberam o quanto era necessário vigiar e orar fervorosamente para resistirem à tentação. Essa questão é muito relevante para os nossos dias hoje. Aqui nós estamos falando de Jesus, conhecemos a história, sabemos o que aconteceu, mas nesse momento Cristo, quando chegou ali, a oração intercessória teria sido um alento para Cristo, um reforço para a sua fé. E, no entanto, não houve ali oração intercessória. É muito importante nós lembrarmos de dois aspectos interessantes aqui. Primeiro, o fator de não distrairmos o coração, tanto para uso pessoal, familiar, nunca distraímos o coração. E o segundo aspecto é estar orando uns pelos outros. A oração intercessória tem muito poder. E muitas vezes a pessoa que está em questão, que você está orando por ela, pode não estar numa situação muito boa, onde a sua fé, através da graça de Cristo, pode mantê-lo seguro ou mantê-lo animado até a sua estabilidade espiritual voltar. Então é muito importante. Então, nesse segundo tópico de hoje, falamos sobre a profunda angústia de Cristo. A sua grande angústia era a separação de Deus. E nós devemos ter esse temor também de separar-nos de Deus. Se nós desviarmos o olhar um pouquinho de Deus, o inimigo pode sair vitorioso em alguma situação em nossa vida. Então, que nós possamos lembrar da necessidade de fazer oração constante para pessoal, oração pessoal, a oração intercessória, e nunca desconectar de nosso Pai Celestial, porque a conexão com Ele é que nos vai dar a vitória. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para estarmos atentos a essa situação em nossa vida espiritual. Esse é o meu sincero desejo e minha oração para hoje. Amém.